Só um minutinho, tá? Bom, gente, como dito pela Neide aqui no início, agora há pouco, a gente está iniciando um novo trimestre e é o quarto e o último trimestre desse ano, né? A gente passou aí, a gente viu já a reforma protestante no primeiro trimestre, no segundo trimestre a gente viu como a gente pode ser um mordomo de Deus e no último trimestre a gente viu o Evangelho de João. Agora, o tema dessa revista são os personagens bíblicos, virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Vamos falar sobre diversos personagens que são muito importantes, mas que em muitos momentos a gente não dá tanto destaque para eles assim, tá? Eu particularmente curto bastante essa proposta, além da revista trazer uma pegada um pouco mais prática também, né? Ela não é tão teórica, ela traz um pouquinho mais de prática nesse tema, tá? É lógico, assim, a gente quando fala sobre Davi, sobre José do Egito, sobre Daniel, sobre Paulo, a gente tira várias lições de diversos aspectos. Mas existem diversos personagens que eles vão poder também nos dar muitas lições que eles muitas vezes são mais discretos na Bíblia, né? Mas assim, esses personagens que em muitos momentos ficam como papel de protagonista, como eu falei, Davi, Paulo, eles também vão ser tratados. Eu acho que a gente vai falar aqui nessa revista vai falar sobre Davi, Pedro e Paulo. E também, além deles, a gente vai falar sobre personagens como Caleb, Abigail, Cornélio, Dorcas. E, como eu falei, muitas vezes a gente não fala sobre eles com muita frequência, né? E hoje o tema da aula é sobre Jetro, o sogro de Moisés. E para iniciar a aula, minha proposta aqui foi trazer o contexto como Moisés conheceu Jetro. Eu acho que é importante a gente ter isso como pano de fundo, tá? A gente entender isso como introdução. O que aconteceu para Moisés conhecer a Jetro? Moisés tinha fugido do Egito. Por que Moisés tinha fugido do Egito? No início do livro do Êxodo, Moisés, que tinha sido criado como filho da filha de Faraó, sabia que ele tinha origem hebreia. Então, por conta disso, Moisés, que sabia da sua origem, foi fazer uma visita ao povo hebreu e nessa visita ele se deparou com um egípcio espancando um hebreu. E nesse momento ele foi e matou o hebreu que estava espancando o egípcio. Aliás, ele matou o egípcio que estava espancando o hebreu. Quando o faraó descobriu que ele tinha matado o egípcio, ele mandou matar Moisés. Então Moisés saiu fugido do Egito para fugir da morte, né? Um ponto interessante aqui, que eu acho bastante relevante, é que Midian, ele ficava a noroeste da península do Sinai. E quando a gente fala noroeste, só um dado simples da gente ter, noroeste é só pensar, quando a gente olha para o mapa mundi, norte é sempre para cima, e nordeste, se a gente for pensar aqui em São Paulo, nordeste é do lado da Bahia, Pernambuco, Sergipe, esses estados para cá. Se nordeste é para esse lado, noroeste é para o outro lado, olhando para o mapa. E aí para vocês é a direita, tá? Seria para vocês seriam a esquerda, tá? Se o Brasil tivesse o estado assim, uma região chamada Noroeste, eu acho que o Acre, o lado mais oeste do Amazonas, seria a região Noroeste, tá? Mas isso é mais para ter como noção para onde Moisés foi, tá? Quando ele fugiu do Egito. E os medianitas, e aqui também é um ponto bastante interessante, é importante a gente ter como pano de fundo isso aqui, tá, gente? Os midianitas eram descendentes de Midian. Midian era filho de Abraão com Quetura, tá? Midian era filho de Abraão com Quetura. Isso está em Gênesis 25, 1, 2, tá? Ou seja, pode ser que de forma bastante distante, sim, mas eles tinham algum conhecimento, algum relapso de entender quem era o Deus que Moisés estava servindo, tá? Nessa fuga de Moisés para Midian, quando Moisés ele chegou no poço em Midian, ele vê as 7 filhas do sacerdote de Midian, que era Jetro. Elas foram lá para tirar a água do poço para dar para os rebanhos do pai.
E naquele momento, pastores locais que estavam lá, eles estavam expulsando elas do poço, mas Moisés chegou e interveio e defendeu elas e ajudou elas a dar a água para o rebanho. Por conta da ajuda delas e por conta que o homem, para fazer trabalho braçal, muitas vezes ele vai fazer melhor, ele consegue agilizar a demanda delas. E aí elas chegam mais rápido em casa. Isso faz o Jétro ter dúvida. Poxa, como que vocês conseguiram chegar tão rápido em casa? E aí elas responderam, um egípcio, porque ele não tinha se apresentado, um egípcio nos ajudou a tirar a água do poço. Então, nesse momento, é o primeiro contato que Jétro tem com Moisés. É um contato totalmente indireto, mas que, de fato, trouxe um bom cartão de boas-vindas. Né? As filhas dele estavam ali precisando de ajuda e Moisés ajudou. Então, de fato, trouxe um bom cartão de boas-vindas de Moisés para Jétro. Tá? Na sequência, o Jétro ele vai e ele manda chamar Jétro, que na verdade também é chamado de Reuel na Bíblia, tá? Era um outro nome de Jétro, provavelmente um título sacerdotal ou familiar, tá? Mandou chamar Moisés. Ele perguntou onde ele estava e por que tinha deixado ele lá. Moisés, por que tinha deixado Moisés lá? Manda ele chamar para comer aqui com a gente. Ele queria saber, poxa, o rapaz chegou, ajudou vocês e vocês deixaram ele lá? Não, traga ele aqui para ele comer com a gente. E aí Moisés aceitou o convite e foi para a casa de Jétro, e nessa ele permaneceu na casa de Jétro. Passou algum tempo ali, o Jétro, o sacerdote, ele deu a sua filha Zípora em casamento a Moisés. Moisés casou com Zípora, e aí na continuação a gente vai ver aí que Zípora deu a luz ao primeiro filho de Moisés, chamado Gerson, e depois, na sequência, ele também deu a luz ao segundo filho, chamado Eliezer, tá? Como eu falei, em Gênesis 25, que os midianitas eram descendentes de Midian, filho de Abraão e Quetura, tá? E aí, assim, começa a ficar mais veemente ali o contato deles com a religião, vamos falar assim, que hebreia, que naquele momento ainda não era de fato, né, uma religião assim formal, porque ainda não tinha os 10 mandamentos, mas assim, eles já tinham um contato. E aí eu exponho isso, por quê? Porque muita gente coloca Jétro no mesmo pé de igualdade, e aí a gente vai discorrer sobre o texto, muitos teólogos colocam Jétro no mesmo pé de igualdade que Melquisedeque e que Jó, que são pessoas contemporâneas que a gente não consegue entender, lendo a Bíblia, como que eles tiveram contato com o Deus de Israel. Mas eles tiveram contato com o Deus de Israel. Melquisedeque e Jó, eles tiveram contato com o Deus de Israel, mas a Bíblia não explica como que eles tiveram esse contato. E eles são contemporâneos a esse momento. Então, por conta disso, Jétro, a gente tem uma pista de entender como ele tinha esse contato, mas a gente não tem essa certeza, tá? É uma pista, que ele tinha esse contato porque Midian era um ascendente dele, e por conta disso pode ser que ele tinha ouvido falar já do Deus de Israel, tá bom? Em Êxodo 3:1, quando Deus chama Moisés na sarça ardente, o texto diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Portanto, Moisés trabalhava para Jetro como pastor, cuidando dos rebanhos de Jetro, e foi durante esse período que Moisés teve o um encontro com Deus, na sarça. E aqui a gente começa a ver que Deus usa o tempo que Moisés tem em Midian para diversos aspectos, Um dos aspectos é para preparar ele durante 40 anos cuidando de ovelha, que era exatamente o que ele ia fazer naquele momento, para o chamado dele. Ele começou a ganhar bastante experiência, bastante humildade, paciência, liderança que precisaria para conduzir o povo naquela caminhada. Além disso, a gente consegue ver também que Jétro era um instrumento de graça e acolhimento. Ele representa a hospitalidade e a sabedoria divina. Acolhe o fugitivo Moisés e o sustenta, e mais tarde ele se torna um conselheiro também, tá? Mas aqui nesse momento ele ainda é só o sogro de Moisés, que começa a ter um relacionamento mais intenso com Moisés, né? Expondo o tamanho do relacionamento que tinha entre Jétro e Moisés, imagina, eles ficaram 40 anos. Cada um sabia como funcionava com o outro. 40 anos junto, apacentando o rebanho, eles se conheciam demais. Hoje a gente fica, sei lá, 20, 30 anos numa empresa, a gente já conhece, acha, né? Imagina que conhece muito da empresa. Você imagina trabalhar 40 anos com uma pessoa, você conhece ela, como ela vai pensar, como ela vai fazer, como ela vai agir. Vocês têm bastante experiência, vocês sabem mais do que eu isso, mas assim, quando você lida muito tempo com uma pessoa,
a sintonia que você tem com ela, e ainda mais se vocês se dão bem, isso é fundamental, a sintonia que você tem com essa pessoa é muito fácil, isso que a gente chama de entrosamento vai acontecer muito naturalmente, né? E aí, esse contexto do Êxodo 18, que é o contexto que a revista traz, ele passa por algumas características. E eu acho que é importante a gente passar por essas características. Por quê? Porque Jetro vai fazer a visita a Moisés. E é interessante entender como esse relacionamento amigável e amistoso que tinha entre Jetro e Moisés ficou tão forte e intenso a ponto de Jetro ir visitar e ser relevante para Moisés. Só que Moisés estava passando por um momento. E qual era esse momento? A gente vai entender qual era o momento que Moisés estava passando. Fazer uma linha do tempo bem simples aqui, tá, gente? A linha do tempo é o quê? Êxodo do 1 ao 12. O povo, antes disso, né, o povo estava passando, o povo está no Egito. Deus levanta Moisés e acontecem as 10 pragas, tá? Acontecem as 10 pragas, do 1 ao 12. E aí essa geração viu o poder de Deus libertando essa geração do faraó. Tá? O maior poder ali naquele momento para eles viram Deus libertando aquela geração do faraó. Do Êxodo do 13 ao 15 é a saída do Egito e a travessia do Mar Vermelho. Na sequência, quando sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho, tanto Moisés como Miriam celebram cânticos para Deus ali por conta do que eles venceram os inimigos. Né? Então, porque o povo experimentou essa experiência, né, sobrenatural, as águas se abriram e os inimigos foram destruídos, eles celebraram cânticos para Deus ali, tá? Além disso, em Êxodo 16, 17, foi a peregrinação no deserto. Deus enviou o maná, fez sair água da rocha, e além disso, ele deu vitória sobre Amaleque. É importante a gente lembrar disso, tá? Anterior, pouquinho antes de Jetro chegar, teve uma batalha dos hebreus com os amalequitas. Então, assim, é importante a gente ter isso como pano de fundo, tá? E, assim, depois de tudo isso que o povo viveu, é a mesma geração, ainda não foi trocada a geração, como a gente vai ver posterior nos textos da frente, tá? Mas assim, ainda é a mesma geração. O povo viu tudo isso que ele viu, e ainda murmurava muito, 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 muito mesmo. Então, imagina a paciência que Moisés tinha que ter em relação a todo esse cenário que ele enfrentava, tá? E aí, quando a gente chega em Êxodo 18, é a chegada de Jetro e o conselho para organizar o povo para aliviar a carga de Moisés. Eles estão acampados no Monte Sinai, mas nesse momento eles ainda não receberam os 10 mandamentos, tá? Nesse momento ainda não recebeu. E aqui é o cenário que Jetro chega para Moisés. Depois de ter vivido todo esse sobrenatural, o povo não parava de reclamar, o povo era muito implicante. Jetro chega num momento em que Moisés está tentando lidar com esse povo implicante, esse povo reclamão, e está com bastante dificuldade ali, né? E ele enfrenta esse momento. O que acontece? Um dos fatores que a gente identifica quando a gente lê o texto é importante entender que, como eu falei, os hebreus eles tinham batalhado com os amalequitas em capítulos anteriores. E quando Jetro está chegando perto dos hebreus, ele manda avisar, ó, a gente está chegando, eu estou chegando, avisa lá Moisés que eu, Jetro, estou chegando junto com a esposa e com os filhos de Moisés. Porque há pouco os amalequitas tinham guerreado com os hebreus. Então, por cautela, ele já mandou avisar. E aí a gente vai ler em Êxodo 18, 6. Jetro havia mandado um recado a Moisés, dizendo, eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com a sua mulher e seus 2 filhos. E como eu falei, ele não vai sozinho. Ele leva a esposa e os filhos de Moisés, e isso aqui é uma novidade no texto, tá? Nesse momento, do Êxodo ali do 4 até o 18, não há menção de Zípora no texto, tá? Não há menção da família de Moisés. Então, até o 18 não tem essa menção. É uma novidade pra gente, tá? E nesse momento a gente descobre que a família de Moisés não está com Moisés. Existem teólogos, e assim, eu falo isso que existem teólogos porque o texto não expõe isso contundentemente, mas assim, é importante a gente ler o texto tentando entender a situação. Existem teólogos que levantam a possibilidade que Moisés pode ter pedido divórcio de Zípora nesse momento, tá? E se ler o texto, eu acho que faz sentido a ideia, tá, gente? Eu acho que não é uma ideia absurda e muitas pessoas podem escandalizar nesse momento,
porque fala, poxa, como Moisés, um homem de Deus, pode ter feito isso? Gente, a Bíblia não é uma história falada sobre os homens. O protagonismo da Bíblia é de Deus. E ele expõe as falhas dos homens para a gente entender que o protagonista da Bíblia é Deus, tá? Então, assim, pode ser que Moisés pediu o divórcio. E que nem eu falei, olhando para o texto, eu acho que faz sentido. Mas, assim, o texto não expõe isso de forma enfática. Então, eu vou expor a ideia para vocês entenderem como é que é a situação, tá? Em Êxodo 18:2, vai falar, Moisés, a Bíblia está falando isso, tá? Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher e seus 2 filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. Esse verbo, no original, em alguns momentos na Bíblia, ele está falando que está dispensando. Está dispensando Zípora para pedir divórcio. Então, assim, não é todos os momentos, mas é importante a gente ter isso como pano de fundo, tá? Além disso, se a gente se atentar ao texto de Êxodo, capítulo 4, 25, gente, eu tô passando bastante nos textos, porque eu sei que o que eu falei às vezes causa um pouquinho de choque, mas assim, eu tô passando nos textos para a gente fazer a linha de raciocínio, tá? No texto de Êxodo, capítulo 4, no versículo 25, vai expor que Moisés ficou ali com Jetro durante o tempo e depois ele pediu para sair para cumprir o chamado da libertação do Egito, que Deus mandou ele. E no caminho para o Egito, Deus quis matar Moisés. Deus quis matar Moisés. O texto não pontua o porquê Deus quis matar Moisés. É possível a gente presumir alguma coisa? É possível. Eu não vou falar para vocês que não é. Mas pontua que Zípora fez a circuncisão do filho de Moisés. E nesse momento, Deus não mata Moisés. Eu estava conversando com a Andressa ontem e a gente estava discutindo. E eu falei assim, será que Deus não matou Moisés porque ele não fez a circuncisão do filho dele? E aí a gente ficou ali naquela discussão, a gente não consegue bater o martelo. Ah, foi por conta disso? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Então a gente não consegue entender por que Deus queria matar Moisés naquele momento, tá? Mas, de fato, um fato que é importante aqui é que Zípora, ela não é hebreia, ela casou com um hebreu, e quem fez a circuncisão do filho de Moisés foi Zípora, que não era hebreia. Então, por conta disso, Deus desistiu de matar Moisés e a gente presume que pode ser que foi por conta disso. Mas a gente não consegue bater o martelo. Isso, assim, eu tentei levantar com diversos teólogos e eu achei bem interessante a linha de raciocínio de todos eles foram bem transparentes no sentido de entender que não dá para bater o martelo mesmo, de falar que Deus queria matar por conta da circuncisão. Como eu falei, a gente presume, mas não dá para bater o martelo em relação a isso, tá? O trecho vai dizer, tá? E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés e disse, certamente me és um esposo sanguinário, e desviou-se dele. Então ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Então, assim, eu não sei, mas parece que a relação dos dois era um pouquinho complicada. Assim. A exposição e a narrativa que Zípora tem sobre Moisés não é muito confortável num relacionamento conjugal. Por isso que a ideia do divórcio, ela não é uma ideia que eu acho que pode ser descartada, tá, gente? E aí, o que acontece? Quando chega no Êxodo 18, Jetro, o que ele faz? Ele leva a família para Moisés. Ele está levando a família de Moisés para Moisés. E ele manda avisar, ó, eu tô indo, manda avisar Moisés lá, eu tô indo, e além de eu estar indo, eu tô levando os filhos e a esposa dele também. Então, assim, ele entendeu que era para avisar, e que nem eu falei, o texto, ele não pontua com o termo divórcio, necessariamente. Mas é uma situação aqui que a gente começa a ver alguns indícios, tá? Na sequência, assim, eu já estou fazendo um breve resuminho aqui. Na sequência, além de Jetro entregar a família para Moisés, ele começa a ver como é que Moisés o que está acontecendo naquela situação com Moisés. Ele começa a observar, ele começa a reparar. Então ele entende o que está acontecendo. Me parece que Jetro não quis fazer uma simples visita, ele quis entender o que estava acontecendo. E aqui é importante a gente levantar essa ideia, tá, gente? Jetro era um homem experiente, ele sabia das coisas, ele conhecia as coisas. E muitas vezes a gente vê situações parecidas hoje, a gente fizer a aplicação para hoje,
a gente consegue fazer essa aplicação também, tá? Um tempo atrás, eu acho que era bem bonito e bastante orgulho homens de Deus e esposas, que também eram mulheres de Deus, falarem que seus maridos não saíam da igreja, ou que elas não saíam da igreja, e que elas eram sufocadas pela obra de Deus, e por conta disso, eles muitas vezes não tinham tempo em casa, e muitas vezes isso trazia orgulho, ser dito isso. E assim, gente, eu não sei o que vocês pensam, e eu gostaria de escutar vocês, tá? O que vocês acham de um envolvimento tão intenso com a obra da Casa de Deus, a ponto de sacrificar o relacionamento entre pai e filho e o relacionamento conjugal também? O que vocês entendem? Vocês acham que vale a pena? Vocês acham que é o adequado? Porque no final das contas é para Deus também que a pessoa está fazendo. O que vocês entendem em relação a isso? Então, quer dizer, eu acho correto essa parte. Então, só para ficar claro para mim, o senhor acha que é o ideal que o homem ele esteja, o homem ou a esposa, eles estejam bastante empenhados a ponto de negligenciar, e aí assim, negligenciar com todas as vênias da negligência que eu falo, tá, gente? Porque a pessoa que, e aqui eu tô falando de gente honesta, tá, gente? Gente que tá com honestidade com a obra de Deus aqui, tá? Na melhor das intenções. Vocês acham que vale a pena que a pessoa que negligencie o relacionamento com a família por conta da obra de Deus? Eu entendi, meu pai, ele entendeu que é nobre isso, né, pai? Tem homens que foram retratados tremendamente, lógico, eles vão ter que sacrificar uma parte. Não tem que dizer. Por quê? Porque eles dedicaram a obra de Deus. Deus, pela sua misericórdia eterna, ele vai sustentar essa família. Não vai desamparar. Só que Deus quer levantar pessoas para fazer a obra. E se não tiver pessoas para fazer a obra, então vai ter. Alguém quer mais pontuar mais alguma coisa? Pode falar, Wesley. Algumas coisas cabe sim aos casados fazer, mas não o mais pesado do evangelho. Então, ficar fazendo a obra, como você falou, de uma forma constante assim, cabe mais aos solteiros do que aos casados. Porque o primeiro ministério do casado é cuidar da sua família. Alguém mais quer falar alguma coisa? Principalmente hoje, tempo da graça, eu acho que no passado aí podemos ver que teve pessoas que tiveram chamado muito forte. Parece que não existia nem lugar para a família, né? É o caso de Paulo. Nossa. Ele teve uma vida muito intensa, e até pela história, ele chegou a rejeitar, talvez, casamento por causa do evangelho, mas aí ele rejeitou, ele não casou e depois sacrificou a família, né? Então, e Moisés foi uma chamada extraordinária, uma chamada. E aí a gente vê, por exemplo, né? Jethro ele não era bobo, né? Ele tinha 7 filhas solteiras. Dispensar um homem como Moisés, que o ajudou as suas filhas a chegar mais cedo em casa, né? Sim. Então poderia ser um belo candidato a uma das filhas. Sim. Claro, e assim aconteceu. E ali passou 40 anos, gente, não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu estou aí chegando a 40 anos de casado, né? Nossa. Então. Considerável. Bastante né? tempo. Já viveu uma vida no deserto, tinha tudo de bom e do melhor do Egito. É uma prova. Ele comeu 1 quilo de sal com Jethro. Realmente a gente pode falar que eles comeram 1 quilo de sal. Muitos quilos, exatamente isso, pastor. Muitos quilos. Então, e aí a chamada dele
talvez uma das maiores do Antigo Testamento, né? E enfrentar Faraó. Era um homem preparado? Era. Tinha, mas com a ajuda de Deus, principalmente, né? Porque lá que Moisés ali presenciou no Faraó para poder libertar e convencer Faraó de que era o Deus de Deus ali dentro. Até muitas pessoas que não eram de Israel saíram junto, aproveitaram. Sim. Eu vou seguir esse Deus, Sim. porque esse Deus é maior do que o nosso. É verdade. Mais ou menos isso. E aí, então, uma chamada muito forte. E aí tem que sacrificar alguma coisa, como eu disse aqui. Tem que sacrificar uma vida, ele sacrificou um pouquinho a família, né? Sim. Para todo aquele processo e tal. Eu quis levantar essa bola aí porque eu não sabia, né, em relação, não sabia a opinião de ninguém, mas é assim, hoje eu acho que atualmente, o pastor João foi bem feliz no que ele falou, atualmente, com o evangelho já difundido no, 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 no no Brasil, eu acho que a gente consegue olhar e falar assim, poxa, é mais complicado, a gente não deve negligenciar ou sacrificar. E hoje a gente consegue falar isso de uma forma um pouco mais confortável, né, gente? É um pouco mais confortável. Mas quando a gente olha para trás, que precisava ir lá, abrir, pavimentar o caminho, colocar a ferrovia, realmente eu acho que assim, negligenciar infelizmente não era uma opção para eles ali, para cumprir o cumprimento do chamado. Infelizmente, a gente vê essa situação e a gente não gostaria que tivesse ninguém fosse negligenciado. Mas se a família não tivesse no mesmo propósito, no mesmo chamado, na mesma chamada, ia ser negligenciado se fosse cumprir a obra. Infelizmente, a gente não consegue romantizar isso, sabe? É uma chavinha que a gente abre uma e fecha a outra. Mas para difundir do jeito que precisaria do sacrifício de todo mundo ali. E se alguém não sacrificasse igual, infelizmente, não ia dar para entrar no mesmo barco. Pode falar. Pode falar. Por favor, escolhe aí. Sim. Sim. E assim, tá, gente? Só para endossar o que a Graça já fala também, só para endossar, eu acho que isso a gente consegue ver até hoje, tá? Eu acho que todo mundo aqui consegue olhar gente que casou com gente que não tinha parte de chamado, do mesmo chamado, e fala, poxa, essa pessoa tinha chamado X, só que essa pessoa puxou o chamado X dessa pessoa para baixo, e aí essa pessoa não conseguiu cumprir o chamado dela do jeito que precisaria. Eu sei que não é certo a gente fazer isso, mas a gente faz. E a gente julga desse jeito. A gente fala, poxa, essa pessoa ela não endossou esse chamado. Então, se essa pessoa aqui ela não tiver no mesmo propósito e as duas se casarem, o chamado vai ficar prejudicado, sim. Não adianta a gente falar que não, ele vai ficar prejudicado. Exatamente isso, pastor. Exatamente isso. Sim, eu tô falando no melhor dos cenários, tá, gente? Eu tô falando no melhor dos cenários, dentro da igreja isso, dentro da igreja isso. Ó, eu vou falar para vocês, a gente fala, não tô falando de julgo desigual não, se você falar uma pessoa da igreja presbiteriana casar com uma pessoa da Assembleia, não tô falando de julgo desigual, isso aqui vai dar confusão, isso aqui vai dar conflito em casa, tá? Imagina Zípora e Moisés, vocês estão entendendo? Assim, só essa diferença já dá bastante conflito em casa. Quer falar? Pastor, ele vai casar. Daí nós achamos errado o fato de não casar. Daí o pastor muitas vezes não sacrifica sua família. E se a pessoa não reconhece esse chamado tem o pastor, vai ter problema no casamento. Vai ter diversos, porque muitas vezes vai ter que sacrificar sua família. Todo mundo aqui acho que conhece alguém assim, viu, Wesley? Todo mundo. É um exemplo claro. O chamado, muitas vezes, vem a frente da leve, igual eu falei lá de. Se o seu chamado é aquele, muitas vezes você vai ter que sacrificar o chamado específico, é o extraordinário. Né?
aqui da igreja, vamos dizer, tem um pastor e 300 pessoas. Então é um chamado extraordinário. Mas muitas vezes nós colocamos lá o padre como errado, não acredita na família dele. Porque ele concorda. Vou colocar Deus na frente. E muitos pastores, pode estar aqui, daí casa, o julgo está igual, daí separa, casa de novo, daí separa, casa de novo. Eu acho uma coisa muito perigosa. Em toda a minha caminhada, eu já presenciei e já vivi. Porque, assim, o chamado é uma coisa assim, muito. Moisés, né, a gente não sabe o que aconteceu, mas nós já presenciamos situações que não foi nem ministério diferente, foi junto. E a gente vê uma coisa ali, chamado, que é maravilhoso, mas a gente veio tentando pela família. Porque, como o Wesley falou, o cuidado maior não foi necessário, é da casa. E nós já vimos filhos de pastores, esposas de pastores, infelizes, em situações difíceis. E o pai, em casa é feio, é uma bênção, mas a família precisa de suporte, Sim. precisa de ajuda, precisa de atenção. E muitas vezes o pastor tem que sacrificar pela igreja e sacrificar a família. E o que é que acontece com a família? A família. O que é que acontece com os filhos? Eu vou falar para vocês. Eu perguntei para Deus, graças a Deus, Deus nos sustentou. Vocês têm muita propriedade para falar sobre isso. Olha, não foi uma divosa, não. Segurar as duas bolas assim? Equilibrar prato. Eu acredito. Eu, quantas vezes, eu fui no hospital sozinha, eu socorri Sim, tudo isso. Eu tinha 2 bebês dentro de casa, não foi porque ele é. Não, exatamente. É o melhor dos exemplos, ô Graça. Acho que assim, é um ótimo exemplo, porque é casal crente da mesma igreja isso. E ele também já viveu isso, porque eu ia falar, eu conheci há 40 anos também. É só 40 anos. 40 anos. Não, por favor, é ótimo isso. Eu tinha 2 bebês. E o nosso marido está tanto de Deus. Glória a Deus, é maravilhoso, é lindo. Mas eu ficava lá sozinha, chorando. É um ministério também, né, Graça? Dele, e ele sem saber que quantas vezes ele estava aqui na favela de Santa Eduardo, construindo Sim. para ajudar as pessoas. É um ministério que não é. Não... Sim, eu acredito. Tudo isso aí. Nessa igreja aqui, eu tenho anos, eu fiquei assim, ó. Eu fiquei com depressão pós-parto, gente. Não era, gente. A gente era um casal, era novo, mas a gente não tinha também tanto isso. Sim. Porque ele tinha que dar conta, porque ele era um pouco pastor, hein, gente? E tem que dar conta. E tem que dar conta. Nós ficávamos sentados ali, ó, eu e a outra, porque eles tinham reunião e nós não podíamos falar. Tudo quietinho. Às vezes eu explodia pelo meu temperamento em casa. Sim. Eu explodia em casa. Quantas vezes? Mas aqui, o pastor só dava uma olhada porque precisava dele. Olha, só para me entender. Claro, por favor. Meu filho, quantas vezes hoje, eu vejo pelas minhas mãos, com meus filhos, se o meu filho andasse, chegasse lá, ó, não era ele, não. Ele não descia, pegava e avisava. A mãe que ele o pastor Miguel, ô irmã, pega a criança. Eu tinha que ir quietinha e pegar e igreja. É isso. É romântico? É romântico até a página 2. Não é fácil, isso é muito difícil. Eu acho que assim, eu não tenho noção do que é esse ministério, de verdade. Eu não vou mentir, não vou também ser hipócrita. Não vou falar que eu não tenho noção. É evidente que eu tenho noção, mas assim, a vida, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta-feira, o domingo, o Natal, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, não é de um ano,
são vários anos que passam. Assim, gente, é um chamado que não é fácil de ser cumprido quando você quer fazer ele bem feito, quando você é honesto com a casa de Deus, quando você quer fazer isso com os irmãos. Não é fácil, é uma situação muito difícil. Sem falar que tem que se santificar, você tem que ser crente. Você tem que ser crente. Sim. Sim. E assim, Graça, é questão de estudar ok, e você também tem que ser crente, você também tem que, não pode deixar de vir aqui só para cumprir um ritual. Você tem que ser crente, você tem que continuar sentindo Deus falando com você, você tem que continuar sentindo a presença de Deus. Então, assim, não é só o que eu falo sempre de receita de bolo. Ah, vai lá, se prepara 2 horas, lê o esboço, prepara o esboço, estuda, vem aqui, prega, vai embora, volta para casa. Não é isso. É uma santificação, é um processo. Então, é equilibrar pratos mesmo, tá, gente? De fato, é equilibrar pratos. Pode falar, pastor. No meu tempo, até hoje, muito, né? É aqueles pastores que não têm que cuidar de 3 coisas: família, prover a casa, não tem salário, né? E igreja. Então, aí são 3 responsabilidades que você tem que correr atrás do material, cuidar da família e da igreja. É diferente do pastor, por exemplo, o pastor presidente, que ele trabalha fora. Ele fica concentrado, né, pastor? Ele fica concentrado. Sim. Então, é diferente. Sim. Então, realmente a gente passamos muita. E eu acho que tudo isso tem um limite, né? Tem pastor que ele é muito bom fora de casa, mas dentro de casa ele não é bom. Ele acaba perdendo a família e a igreja vendo ele como um pastor. Sim. Ele é um bom pastor fora, mas dentro de casa ele não apacenta muito. Então, tem esse lado aí. Por isso que a penitenciária hoje é uma boa parte, é filho de igreja. É muito Mateus, muito José, muito João, é realmente muito Tiago, infelizmente é verdade. Até onde compensa você perder os seus filhos em detrimento, entre aspas, da igreja. O pastor Ribamar quer falar, pode falar, pastor. Não, eu não queria falar nada, mas a Graça tocou no assunto, entendeu? Mas é muito difícil a gente trabalhar assim. Desde que aceitei Jesus, nunca me alvorei, sabe? Sempre ocupado na obra de Deus. Os sábados eu ficava o dia todo dentro da igreja, depois de na igreja. Não ia no mercado das coisas, não ia na. Quantas vezes eu deixei a minha em casa doente e fui para a igreja. Aí ia no médico, nunca fui com ela no pré-natal. Nunca fui. Trabalho e igreja. Entendeu? A gente. São coisas que a gente faz, depois a gente olha para trás. Caramba, eu fiz isso mesmo. A gente comenta em casa. Sim? A gente passa e a gente olha para trás. Quantas vezes, olha, a Axa e a Aquelita ficava comigo e a Axa com a amiga. É que tem ciúme, não é porque a gente não queria que atrapalhasse com ninguém, fica cada um com uma. Para conseguir dar conta. Para conseguir dar conta. Sim? Era assim, ou eu com a Axa ou com a Aquelita. Sim? Era assim, não ia para braço de ninguém, não andava na igreja, a gente não deixava. E a gente vê. Era um negócio, meu Deus, eu como isso que eu ensinei. E assim, tá, gente? A gente comenta isso, tá? A gente. Meu filho não faltava uma aula. Sim. Vinha espontaneamente, eu não precisava chamar. Vinha aquele, tá? Você nem pagava a revista, que antigamente a escola fazia aquelas promoções assim. O aluno que não faltava aula, ele não pagava a lição, né? Sim. E ela nunca pagava o que ela nunca pagava. Tava sempre aqui. Não tinha nem carro na época, a gente vinha andando aqui por dentro aqui, ó. Aqui. Sei? Por aqui por dentro. Chegava primeiro que os que moravam aqui próximo. Vinha andando. Eu vinha conversando, eu vinha dando conselho para elas, assim, conversando numa boa. E sempre assim. Eu vinha. Junto com a Basti, era a vida nossa. E graças a Deus criei todos. Hoje, cadê? Eles vêm trazer os filhos para a escola do Paulo? Não vem. Entendeu? A gente comenta isso em casa, pastor. Sim, eu acredito nisso. E isso a gente fala, eu comento isso com a Andressa, que eu dou muito valor para vocês que tiveram filhos e que a gente olha e, tipo, é evidente que cada pessoa é uma pessoa, tá, gente? Cada pessoa é uma pessoa e a gente não discute. Mas é muito bonito ver famílias grandes, como são a de vocês,
e todos os filhos são crentes. E, tipo, eu olho, a gente olha isso, a Andressa e eu, a gente comenta, a gente fala, poxa, é difícil hoje, muitas vezes a gente dá muito valor no filho pródigo, né, que volta para a casa de Deus e tudo aquilo. Só que a gente olha e vê isso, a gente fala assim, poxa, essas pessoas são crentes mesmo, cara. Olha aqui, olha o compromisso que elas tiveram. Não é 1, 2 anos, é compromisso de muito tempo. E ter esse compromisso é difícil demais. Mas a gente olha as famílias antigas, e é evidente, a gente fala da nossa família, a Andressa dos pais dela, eu falo dos meus, a gente fala do Riba, do pastor João, a gente fala de vocês e a gente comenta. Olha como é rico isso, é muito importante essa estrutura. E a estrutura está aqui, então é fundamental que, evidente, hoje eu acho que é possível manter um equilíbrio, mas para aquela situação eu acho que era bem difícil mesmo, tá, gente? Eu não vou falar para vocês que era uma coisa simples de acontecer, não, tá? Pode falar, pastor. Mas são crentes, né, pastor? São crentes, permanecem crentes. Evidente que é diferente. Aí agora, a minha está naquela luta terrível para não querer vir mais para o país, porque está tão ruim a nossa igreja, eu não estou bem. Sim. Eu não estou bem, eu venho porque eu como aqui. Mas não está bem. Porque é crente, pastor. É por isso que eu falo, isso é ser crente. É isso aqui que é ser crente. Ser crente quando o momento tá bom é muito simples, tá, gente? Quando tá bom é muito tranquilo. Ser crente quando tá difícil que é o difícil, tá? Já está querendo ir para a igreja. A Kelita já tá influenciando para ir para lá já. Semana passada foi, sexta-feira, segunda-feira. Aí eles fizeram, aí eu não fui cobrar, porque o carro do outro vai quebrar, e eles iam para a igreja dela, e aquela. Eu nunca tinha visto uma mulher pegar tão bem quanto aquela. Vocês cantam muito em uma delas aqui. Está na Paris. Ela ia cantar e pregar lá na igreja daquele. Aí vamos lá. Aí eu deixei o carro, não fui cobrar, deixei o carro. Aí vim embora, eu não fui cobrar isso também. Para mim, cobrar de é ruim, né? Aí eu acabei indo lá na igreja daquele. Rapaz, mas nunca vi uma pregar tão bem quanto aquela Sarafaria. Prega demais a Sarafaria. Uma mensagem maravilhosa. Então, quer ver aí, mexe com a mente. Mexeu com a sua, né, pastor? Você olhou e você falou, poxa, imagina, mexeu com a sua, imagina com as minhas crianças. A gente tem um trabalho daquele lá. A gente tem um trabalho lá. É? Um trabalho que a gente está tendo. Claro que é. Claro que é. Mas mexe muito. E eu falo isso, gente, porque eu já falei isso para vocês. A gente visita outras igrejas e a gente vê isso. Só que eu comento isso em todos os momentos que eu tenho oportunidade com o povo daqui. Aonde que está precisando da gente? Onde está precisando da gente é aqui. Aqui está precisando da gente. Nessas igrejas, elas já estão andando e está tudo bem, está tudo maravilhoso, Deus abençoe. Mas se aqui não tá adequado como a gente quer, Deus colocou a gente aqui. E se é aqui que Deus colocou, a gente tem que desenvolver e desenrolar aqui. Então, aonde está precisando da gente? Está precisando daqui. A gente tem que ser crente, a gente é maduro para isso. E a gente tem que desenvolver nosso ministério aqui a ponto de conseguir fortalecer para que a igreja consiga ganhar musculatura para conseguir desenvolver cada um seu ministério. Não adianta a gente, e é evidente, o pastor, que nem eu falei, eu nem coloco em xeque essa situação que o pastor Ribamar trouxe, mas assim, não adianta a gente que é mais jovem, mais imaturo, falar a igreja não tá legal, não vou sair daqui, eu vou sair daqui. Não cabe isso. A igreja o que eu posso fazer para ajudar? Eu preciso melhorar a minha igreja. A igreja é a gente. Se a gente não se contaminar com isso, a gente não consegue melhorar a nossa igreja. A igreja, de fato, ela tende a enfraquecer cada vez mais. O Wesley chegou esses tempos aí, acho que ele chegou esse ano, né, Wesley? Wesley, você voltou para a igreja, para Vila Rica? Você, enfim, mas faz pouco tempo. Pô, já rege os varões, da superintendente da EBD. Então, assim, se não tiver esse compromisso partindo da gente, a igreja vai enfraquecer cada vez mais. Não tem para onde ir. Vou dar andamento aqui, tá, gente? Eu vou ter que dar um encurtamento aqui na aula, mas é isso mesmo. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, por gentileza, pode levantar a mão. Vocês falem, que eu acho que é bastante importante o conhecimento que vocês têm
para compartilhar com a gente. Eu acho que a aula é isso. No final das contas, a aula é isso, tá? Ah, gente, eu ia expor aqui que eu imagino que Moisés ele estava passando por o que a gente chama hoje, atualmente, por burnout, tá? Ele estava passando pelo burnout. O que é o burnout? O conceito de burnout é um distúrbio causado por estresse crônico e prolongado no ambiente de trabalho. No caso de Moisés, o ambiente de trabalho era aquele, de fato. Resultado em exaustão física e mental, cinismo ou negatividade e redução do desempenho e realização profissional, tá? Olhando para tudo que o Moisés tinha que julgar e toda a responsabilidade que ele tinha, não é loucura a gente pensar que ele estava entrando em parafuso. Não é loucura, é bem comum. Ele era de carne e osso também, que nem eu falei. Ele não era uma divindade, Moisés não era uma divindade. Moisés era exposto às falhas dele justamente porque o protagonista da história era Deus e não Moisés, tá? Então, as falhas deles era fundamental a gente ter como ciência, tá? E aí Jetro, e dentro do cenário que pode ser ali que Moisés tinha pedido divórcio, Jetro foi ali para identificar o motivo daquela situação. Aquela visita, pode ser que Jetro foi ali, ele como homem mais experiente, foi identificar o que estava acontecendo. Talvez outras pessoas ali podem ter pontuado para Moisés, mas eles não eram relevantes o suficiente para Moisés dar moral para aqueles conselhos. Precisava de alguém com relevância suficiente para Moisés atentar. E quem tinha essa relevância? Só Jetro, que tinha comido não só 1 quilo, como o pastor pontuou, mas vários quilos de sal junto com Moisés, tá? Então Jetro chega e começa a observar o que Moisés está fazendo, e ele nota ali a sobrecarga. E aí a gente vai tratar sobre a sobrecarga um pouco mais para frente. Claro, a gente já discutiu bastante sobre sobrecarga aqui, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre os conselhos na sequência da aula, tá? E aqui eu acho que é um ponto importante também, que muitas vezes Jetro é tratado somente como sacerdote midianita. Só que se a gente se atentar, a gente vai ver que Jetro, o texto vai expor que quando Moisés soube que o sogro dele estava vindo, Moisés ele foi ao encontro de Jetro. Moisés, gente, é evidente que a Bíblia expõe que Moisés era o homem mais humilde que tinha, mas Moisés ele foi ao encontro de Jetro e nessa situação ele curvou-se, a Bíblia, o texto expõe isso, tá? Ele curvou-se, beijou o Jetro e perguntou se estava tudo bem. E ali eles perguntaram, tá tudo bem, então vamos ali conversar. Eles entraram ali, foram conversar. Nesse momento, quando eles sentaram para conversar, Moisés contou tudo que Deus havia feito ao faraó, aliás, tinha feito ao faraó e aos egípcios, e todas as dificuldades que tinham enfrentado com o Senhor e o que o Senhor tinha os livrado, tá? Jetro ficou muito feliz, é importante esse ponto, Jetro ficou muito feliz do que tinha acontecido com a libertação dos hebreus do Egito. E aqui eu acho que é importante a gente fazer uma exegese, tá, gente? O exercício de exegese. O que é exegese? É evidente que tudo vai entrar no aspecto de hermenêutica, mas exegese é o quê? Você vai lá no tempo do cara, o que ele escreveu lá naquele tempo, o que ele quis escrever naquele momento. Isso é exegese. Qual é a intenção dele quando ele escreveu X? Então você vai, entende isso e entende qual é os aspectos que ele abrangiu. Isso chama-se exegese. Quando você pega esse texto e você aplica para hoje, isso chama-se hermenêutica, tá? Então isso é a ciência de hermenêutica e exegese. Muitas vezes a gente fala hermenêutica como contemplando tudo. De fato não está errado, mas se a gente for falar tecnicamente com mais detalhes, exegese é quando você quer entender o que o escritor falou lá naquele tempo para aquele contexto, e hermenêutica é quando você pega aquele contexto e aplica para hoje, tá? E aí eu quero começar primeiro pela parte B do versículo 11. Alguém pode ler para mim Êxodo 18, 10, por favor? Tá bom, é isso aí, Graça.
Obrigado. É isso, gente. E aí a gente vai começar a ler primeiro, eu quero fazer uma exegese primeiro na parte B do versículo 11, depois a gente vai fazer na A, tá? O que eu quero fazer na parte B, por quê? Porque a gente já trouxe aqui em outro momento. A parte B do 11, ele vai falar assim, eu vou ler o versículo inteiro para vocês entenderem, tá? Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses. Essa é a parte A. A parte B é, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Quem são os deuses? Os deuses do Egito, porque ele tinha o conhecimento dos deuses do Egito. Então, por conta disso, ele fala exatamente naquilo que se vangloriavam. Como eu falei, vamos para a parte B primeiro. A gente já trouxe aqui em outro momento, e eu quero expor novamente, porque eu acho muito bonita essa parte que a gente às vezes não dá tanto valor, tá? O Todo-Poderoso da Bíblia, ele é explicado como Todo-Poderoso, e a gente não dá muita moral nesse Todo-Poderoso, porque normalmente a gente não consegue conhecer essa passagem. Mas essa passagem, ela trata Deus como Deus é tratado como todo-poderoso, porque naquela sociedade existiam muitos deuses que eram especialistas em vários aspectos, em vários assuntos. Então, por conta disso, o todo-poderoso, ele está falando, eu não me limito à especialidade desses deuses. Eu sou todo-poderoso, eu sou todo-poderoso em todos os aspectos. Eu não só sou bom na fertilidade, ou no gado. Não, eu sou todo poderoso no sentido global. Eu sou em tudo, é universal. Isso que Deus está falando para nós quando ele fala que ele é todo poderoso. E aí a gente começa a entender que os deuses do Egito, que ele expõe aqui, que se vangloriavam das matérias que eles dominavam, Deus vem aqui nas pragas e expõe o quão poderoso ele é. Ele derrota o deus Rapi, que era o deus que ele transformou a água em sangue. Então, quando ele fez a água se transformar em sangue lá no Nilo, ele derrotou o deus Rapi. Quando ele quando ele mandou as rãs, ele derrotou o deus Requete, que era a deusa da fertilidade, que tinha uma cabeça de rã. Quando ele enviou os piolhos, ele derrotou o deus Jeb, que era o deus da terra. Quando ele mandou as moscas, ele derrotou o deus Kepri, deus da criação, que tinha uma cabeça de escaravelho. Quando ele mandou as pestes nos animais, ele derrotou os deuses protetores do gado, que era o deus Apis. Quando ele mandou as úlceras, ele derrotou o deus Ísis, que é o deus da cura e proteção também. Quando ele mandou a chuva de pedras, ele derrotou o deus Nut, que era o deus do céu e do clima. Quando ele mandou os gafanhotos, ele derrotou o deus Sete, que era o deus das colheitas e o protetor das plantações. E os dois últimos aqui, quando ele mandou as trevas, ele derrotou o deus Ra, que era o deus Sol, e era o mais cultuado. E quando ele matou todos os primogênitos, ele derrotou Faraó, que era uma divindade em pessoa. Então, Deus, ele enfrentou cada deus para expor para os egípcios e para os israelitas e para os hebreus o quão poderoso ele era e que ele vencia cada um dos deuses. Ele não tinha poder. O quão poderoso ele era. Ele, de fato, era o todo-poderoso. Então, quando Jétro está falando para Moisés aqui que ele derrotou os deuses que se vangloriavam, é por conta disso. Ele sabe que ele derrotou cada deus na sua especialidade. Ele expôs a fraqueza de cada deus. O versículo, ele expõe isso para a gente. E, além disso, a parte A, muito provavelmente, a parte A do versículo, vou ler novamente aqui, tá? Para a gente não perder o fio da meada. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses. Quando ele fala isso, ele está confessando Deus. Ele está confessando o Senhor como Deus dele. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses. Por quê? Muito provavelmente Jétro, ele era um sacerdote em Midian. Muito provavelmente, a chance é quase de 100%, é que ele era politeísta. Ele não confessava a mesma fé que Moisés. A chance dele ser politeísta era imensa, porque a sociedade daquela época era daquele jeito. Por mais que tivesse um toque ali da ascendência dele com Abraão, a chance dele ser politeísta, de não ser adorador de Deus de Israel, é muito grande. Quando ele confessa isso aqui, ele está confessando a fé dele, ele está se convertendo ao Deus dos hebreus. E aí, ele fala com as palavras dele, ele fala, agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses. E na sequência, no versículo 12, a Graça leu pra gente, ele vai falar, ele já começa a oferecer holocausto e sacrifício. E pelo visto, a forma como ele ofereceu o holocausto e sacrifício foi aceita, porque Arão e as autoridades de Israel sentaram para comer junto com ele.
Então, ele já começou a praticar religião, que na época a prática da religião era isso, tá, gente? É entregar o holocausto e sacrifício. Aproveitando isso, uma coisa que eu nunca dei muita moral era entender qual era a diferença entre holocausto e sacrifício. Alguém sabe me informar? Eu aprendi agora, tá, gente? Eu aprendi preparando a aula. A diferença entre holocausto e sacrifício. Eu nunca dei muita moral para isso, e aí eu entendi e eu achei interessante. É só uma curiosidade, tá? Holocausto. Holocausto, ele tem a natureza de oferta totalmente queimada no altar. É totalmente queimada, tá? Infelizmente, infelizmente mesmo, se a gente trazer aí para o nazismo, era o que acontecia com os nazistas, com os judeus, que os nazistas faziam com os judeus, tá? Era holocausto. Aquilo ali era um holocausto. Eles queimavam até deixar em pó, em cinzas, tá? E sacrifício é o quê? É apenas parte do animal que é queimado, o restante era comido pelo ofertante e seus convidados. Então a diferença entre holocausto e sacrifício é que o sacrifício ele vai poder ser comido na sequência, mas o holocausto ele vai ser totalmente entregue, tá bom? E Jetro ele se converteu, confessando que Deus era o maior de todos, e não só se converteu, como ele já começou a praticar religião na íntegra, entregando o holocausto e oferecendo o sacrifício também, tá? Além disso, gente, e aqui é o ponto principal, Jetro foi aconselhar Moisés também, né? Ele foi fazer o que a gente chama de papel de sogro, de sogra, realmente, né? Eu tô brincando, mas porque sogro... ele tá até dando risada, meu pai e minha mãe, porque a gente via isso. Pelo menos minha avó materna e paterna, elas amam chegar em casa e falar o que tem que fazer. Ó, isso aqui tem que fazer, hoje não mais, mas muito, quando a gente era criança, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente olhava aquilo e... Por quê? Porque elas são mais velhas, normalmente elas vão ter mais experiência mesmo, elas vão saber como faz. Só que normalmente também quem está em casa não gosta de saber de receber muita sugestão também não, né? Então, por conta disso, a gente vê isso. E o Jetro, ele foi fazer esse papel. Ele foi fazer o papel de sogro. Ele chegou lá e ele foi olhar, claro, com a melhor das intenções. A Bíblia expõe isso pra gente, o texto entende isso. E a partir do versículo 13, Jetro vai começar a aconselhar. E aqui no versículo 13 vai expor. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: O que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar? E todo este povo espera em pé, desde de manhã até o cair da tarde. O povo vinha a Moisés para que ele julgasse as causas, gente. Então, assim, Moisés ele era o centralizador naquele momento. Moisés explica para Jetro que era para consultar a Deus, e aqui o pessoal... E aqui, assim, é importante a gente ter outro cenário e fazer novamente uma exegese da época, tá? Aqui é o início da religião, é o início que eu falo historicamente. Início no sentido de que não existia Bíblia, gente. Não existia Bíblia. Então, não dava para o povo se virar. Eu mesmo, quando eu li esse texto, eu já li ele diversas vezes, e quando eu li, eu ficava assim, poxa, por que o povo não se vira, mano? Por que fica esperando Moisés ali? Com a minha mente do século XXI, com a minha Bíblia em diversas traduções para eu consultar, eu com 1 milhão de fontes na internet para entender, eu pós-vinda de Cristo com o Espírito Santo, eu falava, poxa, por que o povo não se vira? Por que fica esperando Moisés? Aqui era genuíno, tá, gente? Aqui era de fato genuíno. Eles entendiam que era o melhor, e de fato era o melhor ele esperar por Moisés naquele momento, porque Moisés que tinha ali a maior intimidade com Deus. Então, não tinha ali o que a gente hoje, com a Reforma Protestante, chama de sacerdócio universal, né? Sacerdócio universal. Não existia isso. A Reforma Protestante trouxe pra gente o sacerdócio universal. Todo mundo tem acesso, o véu foi rasgado. Todo mundo tem acesso. Nessa época, eles não tinham essa clareza, que nem eu falei, não tinham a escritura, sequer os 10 mandamentos, tá? Aqui fazia bastante sentido isso, tá? Hoje, evidente, eu já expus isso diversas vezes, eu discordo disso demais, colocar e centralizar a expectativa da centralidade de Deus em uma pessoa não é só dependência, mas é covardia. Ninguém está nesse posto, e eu vou falar isso enfaticamente, ninguém está nesse posto. Todo mundo aqui tem acesso, todo mundo consegue se virar, todo mundo consegue atender, e todo mundo consegue chegar a Deus.
Só basta querer. A gente precisa se santificar. Não adianta a gente pensar que porque esse povo aqui precisava de Moisés, a gente também precisa. Moisés, ele sim, para esse povo foi, mas hoje não precisamos de um Moisés para ser um intermediário entre nós e Deus. A gente tem acesso direto. A gente tem esse acesso direto. Se você dobrar o seu joelho no seu quarto, se você abrir a Bíblia para ler e pedir para Deus estar com você ali, ele vai estar com você. Não precisa vir em igreja, não precisa, aliás, não nesse cenário, mas assim, não precisa buscar algum profeta para você se aproximar de Deus. Não precisa. A sua proximidade de Deus e a sua santificação que vai levar, tá? Mas mesmo assim, Jétro ele foi extremamente franco com Moisés, tá? No versículo 17 a gente vai ver que ele foi direto. Ele fala: o que você está fazendo não é bom. E aqui ele é contundente em expor o quão prejudicial é a postura centralizadora de Moisés. Ele pontua que Moisés não vai aguentar. E isso não diz respeito somente a Moisés. Isso também diz respeito ao povo. Então, assim, esse chamado que ele está zelando tanto, que ele está cuidando tanto, na verdade, ele está prejudicando. Porque se ele está com tanto zelo, com tanto cuidado, e ele está fazendo mal feito, ele está prejudicando esse chamado. Então, não é só por conta de você, Moisés, não é só por conta de você. É porque o povo também, ele precisa sair dessa rotina cansativa de vir aqui trazer as causas para você. Ele não pode vir aqui e ficar esperando de você somente. Eles vão ficar esgotados. E às vezes, gente, diminuir a carga é melhor. Pode falar, pastor. Às vezes diminuir a carga é melhor. Olhando para nós hoje, por que alguns pastores não dão conta de cara sair da igreja? Porque centraliza muito. Tem um monte de obreiro que ele pode terceirizar. Eu não sei se ele tem medo de perder o cargo, eu não sei se ele tem esse estudo que faz, mas aí tem muito obreiro que ele pode terceirizar. E faltar, sei lá, estar nos cultos principais e os outros delegar a liderança, o comando, o tal, e dar assistência à família, e socorrer alguém que está. Sim. Né? Então é isso aí. Agora, essa centralização sobrecarrega, e aí Jétro dá uma lição e tanta. Sim. Né? Uma lição fenomenal que aliviou a carga, tanto que ele sugeriu, né? Capitão de 100, 50, de 10. Vai delegando. Os casos mais graves, chega a você, tudo bem, beleza. Você só fica com os casos mais graves, os demais, delega. Né? Abre mão. Então, Jétro foi olha. Eu não entendi, Graça. Ah! Mas também acho que tá faltando humildade de Moisés também, Graça. Tá faltando Jétro e também tá faltando humildade de Moisés. Tá faltando Jétro e tá faltando... É uma característica da humildade de Moisés. É que é duro falar isso, gente, mas assim, eu vou pontuar novamente. Não existe mais Moisés entre nós, tá? Assim, por mais que muitas pessoas podem se denominar, ele é o nosso intermediário, ele é o nosso representante. Não existe isso para nós hoje, tá, gente? A Reforma Protestante, ela fez justamente um dos pilares da Reforma Protestante é esse. Não existe esse intermediário. Realmente. É a melhor definição, Graça. Sim. Sim. E assim, gente, a gente dando andamento, precisa ter humildade. O que a gente expôs agora aqui precisa ter humildade. A gente imagina, e isso é um cuidado que eu peço para Deus todos os dias, assim, a gente imagina que é a gente que faz alguma coisa. Gente do céu, a gente não faz nada. Sim, verdade. Amarrada, porque você não consegue, né? Deus ter colocado liderança aí, não consegue nem falar, quanto mais agir. Então, assim, aí fica difícil, às vezes,
Sim. Né? Aí as pessoas começam a ficar cansadas. Aí você começa a ver as coisas desandar de uma forma que nós olhando parece que ao nosso coração. É verdade, Graça. Só que, assim, eu acho que. E aí eu exponho isso porque o que faz a gente ficar aqui? E assim, Neide, no frigir dos ovos, eu acho que é amor. No final das contas, porque a obediência, de fato, ela vai fazer a gente, em um momento, vai desgastar. Se a gente, no final do dia, se a gente não amar isso aqui, se a gente não amar isso aqui, a gente não fica. É muito desgastante e custoso ficar explicitamente por obediência. É muito desgastante, é muito custoso. E aí a obra começa a ficar muito pesada pra gente. Se a gente não amar fazer isso aqui, a gente não consegue ficar aqui. A gente vai fazer mal feito. Pode falar, né? Por favor. Quando as coisas estão bem, olha, dificuldade que está acontecendo, se eu não sair para deixar a casa do Senhor vazia, porque afinal de contas, essa obra não é nossa. Essa obra é de Deus. Quem escolheu este lugar há mais de 70 anos atrás foi Deus. Foi Deus que escolheu esse lugar. Eu que salvo aqui, né? Sim, sim. Então eu estou pensando, não pensar igual, vamos todo mundo sair? Então, mas você fica porque você ama isso aqui. Você ama isso aqui. E é isso. Às vezes a gente se dói, e às vezes até de forma errada, porque a gente acha que a gente tem a gente tem um sentimento de, não sei se é o termo correto, mas posse. De posse da igreja, de falar, poxa, a minha igreja, a gente já falou isso com a boca tão cheia. Vamos na minha igreja, porque a gente gostava de trazer alguém aqui e a pessoa com a expectativa baixíssima, Deus trabalhar na pessoa, a pessoa virar crente. A gente já cansou de fazer isso com um monte de gente. E hoje a gente não consegue falar com a mesma boca, mas a gente quer que esse cenário volte. E isso que é o que é? O amor. A gente quer que essa obra ela volte a ter todo esse Espírito Santo dentro da gente. E isso é o amor que produz. Se a gente não tiver amor por essa obra aqui, vai acontecer exatamente o que está acontecendo. A gente vai sair. Por favor, pastor. Então, nós estamos, na verdade, na liderança. Tá? Então, nós estamos com excesso de chefe e carente de líder. É isso mesmo. Então, nossa. Essa foi e aí, verdade. Entra naquilo que esse pensamento que a lei citou aí, de ajudar a mudar, que nós ficamos para ajudar a mudar o sistema, a igreja que não está indo no meio das pernas, em relação a. É um sentimento legal, bacana, muito até assim. Nobre, né? Nobre, né? Nobre. E talvez seja o conceito de muitos que estão hoje em outras denominações, por exemplo, até na Igreja Católica. Né? Por que alguns não saem de lá quando vê, sei lá, escândalo, né? Porque hoje o Evangelho e mensagens de Deus a gente encontra um monte aí na internet. Parece que só quem não se converte aqui não quer mesmo. Né? Sim. Até os católicos, os padres, hoje estão com uma pregação evangélica bacana. Eles notaram isso, eles mudaram a oratória dele, pastor. Isso mesmo. O negócio está mudando lá. Realmente, é verdade. Está mudando lá. E a gente está carente aqui. E vocês não acreditam que nós estamos perdendo membros para a Igreja Católica. Eu não sei disso. Porque parece que lá o negócio está tão mais engrenado, né? Porque lá parece que eu não sei, mas eu falo que falam umas verdades aí. Tem verdades ali. Assim, gente, falando de Igreja Católica, infelizmente, eu considero. E assim, pode terminar. Eu acho que claro. É já a vibe de todos, a idolatria, né? A idolatria. Não é a vibe de todos, mas tem um grupo lá, mas então, eles estão lá para mudar também a cabeça, para ajudar o sistema. Sim. Porque era novo isso, como permanecer? Você converteu, permanecer.
porque ele é contra o catolicismo. Tem muitos falando de Jesus mesmo. E falando até contra Maria. Esse negócio de Deus da Maria. Pode falar, Wesley. No meu serviço, a Bárbara, ela é católica, ela vai ser na igreja. Mas o catolicismo que ela pratica não é esse que a gente fala que é coisa errada. Ela é muito mais crente do que eu. Muito mais. Eu acho que a gente pode, assim, eu falo isso com todo cuidado, tá, gente? Mas eu acho que a gente pode classificar como muito mais religioso que a gente, no sentido de Fazer a obra com vontade, de amor, hoje está muito mais presente neles do que na gente. Ela usou droga por muitos anos. Ela hoje tem 3 dias da semana que ela sai para a rua para ver as pessoas pontuais e prega Jesus. Ela não prega Maria, sei lá o que. Ela prega Jesus para as pessoas e tem. A igreja é preparada para receber essas pessoas, elas fazem retiro com jovens, e jovens você vê os vídeos chorando, querendo Jesus. E é algo que a igreja hoje perdeu. assim, gente, assim, eu entendo a posição, lógico, de todo mundo, enfim, eu sou bastante cauteloso em relação a isso, eu sou bastante cauteloso, a gente está na EBD e eu acho que é bastante importante a gente discutir sobre isso e cada um expor sua posição. A minha posição em relação a isso, eu tenho muita cautela, porque é evidente que a exposição inicial vai ser para angariar novos fiéis, e se a idolatria a Maria ou a idolatria a outro tipo de santo for um impedimento para você conseguir angariar, ele não vai ser pregado naquele primeiro momento. Então, por conta disso, eu não vou. Eu sei do movimento que está crescendo, mas eu jamais vou endossar esse movimento, por conta que a gente acredita que o protestantismo que é a base fundamental do cristianismo. Apesar de saber que os católicos possuem um conhecimento teológico muito mais vasto do que nós, por conta da toda a literatura que eles possuem. Mas não tem como a gente endossar a fé católica sabendo de todas as implicações que ela vai acontecer. A gente, Lutero, Calvino, Hus, enfim, todo mundo lutou tanto por conta desse poder centralizador da Igreja Católica, que hoje eles notaram isso e agora acho que eles estão vendendo um peixe de uma forma um pouco diferente, para eles conseguirem não ficar obsoleto, porque no final das contas era isso que estava acontecendo. A Igreja Católica ela estava ficando muito velha e perdendo muito dos seus fiéis. Então ela notou isso e começou a mudar. Prática de mercado, tá, gente? A Igreja Católica sabe fazer isso, assim, ó, anos-luz melhor do que a gente. Mas anos-luz melhor do que a gente, isso aí, tá? Pode falar. Se possível, já vai ter inconforme, para enganar, se possível, até os eleitos, aqueles que conhecem, né? O diabo, ele não sabe o que tá? Enquanto a gente brinca, muitas vezes, ele não. Então, ele é astuto. Então, ele vai querer esse meio da moça. Vamos lá, né? E a Igreja Católica, ela está vendo que tem da Igreja evangélica. Então, ela achou que ela ia fazer alguma coisa para a gente poder, de novo, fazer esse novo. A Igreja Evangélica, né? Dormiu um pouco. Essa parte dormiu. Acho que estava acontecendo. E aí, deu importância naquilo que não tinha. Né? E aí, começou a perder para a Igreja Católica. Assim, gente. E aí, é onde as sim, em questão de ser genial com literatura, eu acho que, infelizmente, como eu falei, a literatura católica, por conta de toda a história, eles vão possuir mais recursos teológicos, tá? E assim, prática de mercado, gente. Isso aqui a gente fala é comercial total, tá? É entender o que o mercado está pedindo, o que a sociedade está pedindo, e entregar, entender e entregar, entender e entregar. Coisa que o evangelho
eu acho que ele não vai fazer isso mesmo, tá? Eu acho que não é a proposta do evangelho. A proposta do evangelho hoje, eu estava escutando o Eliseu Rodrigues falando, Eliseu, um homem brabo, um pentecostal, um pentecostal, um brabo, muito bravo ele. Ele falando que o amor ele fala que se a mão manda você, se a mão te faz pecar, corta ela, é melhor você entrar com maneta, entrar sem mão no céu, do que ir pro inferno com ela. O amor tá falando isso para vocês. É o amor, tá? É o amor. É bom a gente levantar essa hipótese. Então, assim, a gente não vai se conformar ao que a sociedade está pedindo muitas vezes. Se a gente soltasse João Batista para pregar hoje, vocês acham que ele teria algum valor, algum crédito hoje? Eu acho que olhando para os evangelhos, e eu tenho lido os evangelhos ultimamente, eu acho que não. Sendo franco com vocês, eu acho que só por uma unção, uma divindade, alguma coisa sobrenatural. Falando naturalmente, acho que João Batista não teria o menor valor hoje. Pode falar. Ah, isso. A gente. Exatamente isso, Neide. Eu estava vendo, saiu uma reportagem, saiu uma pesquisa do QI mundial, e foi a primeira vez que começou a regredir, nos últimos 10 anos. E nós chegamos a 96 no QI mundial. O chimpanzé, se ele é treinado, ele pode chegar a 95. Daí hoje nós temos a era que tem mais conhecimento de toda a história. Você pesquisar qualquer coisa, você vai achar. Só que o QI das pessoas diminuiu. Então, nós vemos lá a reforma protestante. Lutaram por um monte de coisa. E hoje nós, protestantes, estamos fazendo quase tudo aquilo que lutamos contra. Concordo muito. Concordo muito. O centralismo de uma pessoa. E tudo. A gente gosta de ter um intermediário, a gente gosta muito de ter um intermediário. Porque o ser humano hoje é muito influenciável. É verdade. Se você chegar para uma pessoa e falar assim, vamos, agora é para Deus descer aqui no culto, todo mundo vai ter de azul. Todo mundo vai estar de azul no próximo culto. E falou, o Espírito Santo descendo na igreja, começa a rodar. Aí todo mundo vai rodar junto com o Espírito Santo daquela forma. Agora para o Espírito Santo descer, todo mundo tem que bater palma 5 vezes. Todo mundo vai bater palma 5 vezes, porque é muito influenciável. É verdade. Se alguém tem uma influência e está falando aquilo, você fala, é verdade. Porque ela tem um conhecimento, ela possui, e ela sabe daquilo. Mesmo que eu possa pegar o meu celular e ver aqui, deixa eu ver aqui, não tenho, mas eu vou me influenciar muito facilmente. Fala. Aí nós achamos que a causa dessa universalização de pessoas, eu vou falar pessoas salvas, mesmo estando em denominação estranha, a causa disso aí é que no passado o evangelho era muito centralizado em praça pública, culto livre e pouco de igreja. No passado, era vinculado a isso. Hoje não. Hoje está na internet aí mensagens de Deus que dá acesso, né, de todo mundo. Então você pode se converter em casa. É verdade. Sei lá. Então hoje a conversão ela está muito abrangente. Você pode se converter em qualquer lugar. Então, independentemente da classe da igreja, eu acredito assim. Sim. E nós estamos perdendo realmente essa. Acho que a gente está atendendo o mercado também, pastor. No final das contas, a gente está atendendo o mercado. Gente, só para finalizar aqui, eu vou entrar nos conselhos de Jetro aqui, tá? Jetro aconselhou. Ele falou, seja o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as questões. Ele aconselhou, tudo bem. Oriente o povo quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e como devem fazer. Olha aqui Jetro falando para ele, ó. Oriente o povo a viver conforme a lei. Oriente o povo. Ele não queria, e eu entrei até nesse detalhe na aula. A orientação ao povo era para ser efetuada adequadamente. Quando se tem uma pessoa guiada por Deus e humilde como Moisés era, ele poderia fazer aquilo, aquela instrução. A gente fala isso porque normalmente quem possui conhecimento, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar o conhecimento que lhe interessa. Para quê? Para que ele consiga monopolizar aquele conhecimento e manobrar aquela massa de acordo com o interesse dele. Então, por conta disso, oriente o povo. E Moisés orientava, tá? Em Deuteronômio 1:5 a gente vai ver
que Moisés começou a aplicar esse conhecimento. Aí eu pontuei aqui também a Igreja Católica, gente, e aí eu vou expor aqui, mas assim, nem é por conta disso, eu escrevi aqui. A Igreja Católica, até 1969, ela proibia seus fiéis de lerem livros. Tem um livro de Nicolau Maquiavel, que é extremamente diabólico em alguns conselhos, chama O Príncipe. Até 1969, a Igreja Católica proibia seus fiéis de ler. Então, tipo assim, por que você proíbe alguém de ler? Qual é a limitação que essa pessoa tem? Por que ela não pode ter acesso ao conhecimento? Ela tem que ter estrutura para receber tal conhecimento e filtrar de acordo com as escrituras. Ela não pode receber e fazer. Ela tem que ter esse filtro. E até esse momento a Igreja Católica, por conta disso também a Igreja Católica perdeu muitos fiéis, por conta desse monopólio que ela tinha para fazer essa manobra. Tá? E o Conselho 3 de Jetro foi a descentralização. No versículo 21, vai falar para Jetro escolher homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigo do ganho desonesto. E ele fracionou o povo de acordo com a capacidade. Teria chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E eles julgariam as causas mais complexas e as mais graves chegariam até Moisés. É interessante a gente ler, e aqui é uma partezinha do texto que é muito importante. Ele vai falar, se você fizer assim, de acordo com o conselho que ele deu, e se assim Deus ordenar. Então ele está falando assim, te aconselhei, mas se você pedir uma validação para Deus e ele validar, faça. Se você fizer assim e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo esse povo voltará para casa satisfeito. E tudo indica que Moisés recebeu tal conselho. Se quiser passar a oferta, pode passar, que eu já estou terminando já, tá? Jetro deixou a vontade para Moisés consultar a Deus e não pressionou a seguir o seu conselho. Enfim, gente, tinha um pouquinho mais de coisa aqui, mas como o tempo já se foi, e eu achei a aula muito boa, gostei muito da aula, tanto quando eu estava preparando, quanto hoje aqui ministrando a aula, foi muito, muito rica, eu acho que é muito importante, e a gente vê que muitas vezes é evidente o que foi exposto aqui, o conhecimento, a graça de Deus, ela não vai estar só sob nossa igreja aqui, ela pode vir de fora também, a gente tem que examinar determinados conselhos, porque as pessoas muitas vezes vão ter boas intenções. O que a gente precisa fazer? Escutar o conselho que possui boa intenção, examinar ele de acordo com a palavra. E, gente, mesmo examinando o conselho de acordo com a palavra, a gente precisa ter maturidade para entender que não é significado de que vai dar certo. O que Deus quer da gente, que a gente mantenha a dependência dele. Então, assim, você pode seguir o conselho? Pode, mas a batalha não vai ficar fácil por conta disso. A gente precisa ter maturidade que mesmo tomando uma decisão que Deus ordenou a você, vai ser difícil. Por que vai ser difícil? Porque a dependência tem que ser de Deus e não é uma capacidade nossa. Se a gente imaginar que a gente vai tomar uma decisão de forma mais tranquila, com a consciência mais leve, por conta de uma decisão de Deus, é fato, mas não vai ficar mais fácil. Vai continuar tendo a dependência de Deus. A gente precisa ganhar essa musculatura para a gente entender que mesmo quando a gente faz uma escolha que Deus ordenou, a gente vai ter que encarar esse fardo e entender que Deus tem proposto para a gente e que o que Ele tem proposto para a gente é manter a dependência dEle na nossa vida. Tá bom? Era isso que a gente tinha para tratar. Você queria falar alguma coisa? Aí você diminui a carga, né? Mas o que é uma mensagem que eu peguei do seu objeto, deixou a esposa e os filhos com ele. Quer dizer, você não precisa tirar. Deus deu uma estratégia para ele conseguir absorver tudo sem se atrapalhar. Bom, gente, era isso que a gente tinha para falar. Tinha um pouquinho mais de coisa para falar, mas são coisas que a aula hoje trouxe. Foi muito rica, gostei bastante. E era isso que a gente tinha para tratar. Muito obrigado, Deus abençoe todo mundo, gente. Obrigado.